Bom dia, bom dia. Demorou um pouquinho, né? Minha internet hoje não tá legal. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Cauê. Bom dia, Minas. Bom dia, Victor. Só aguardando todo mundo entrar, nós já damos início, tá? Sexta-feira, o povo já acorda menos desanimado, né? Todo mundo já entra com o microfonezinho desligado. Mas tá todo mundo acordado aí, né? Manda um oi aí, todo mundo que entrou no chat. Vitória, bom dia. Ó, Cauê, Victor e Vitória, eu sei que estão na sala. Cadê o oi aí do outro povo? A Bruna, bom dia. Bom dia. Ana Júlia. Melissa. Ah, sim, então agora eu sei que tem mais gente. O Eric já tinha me respondido bom dia. O Victor também. Cadê o Gustavo? Gente, o Daniel tá entrando. Alif, bom dia. Cadê o Gustavo? Gustavo, tá me ouvindo? Não, acho que ele não tá na sala, né? Melissa, Eric, Bruna. Gustavo entrou, mas acho que já saiu. Bom dia, Daniel. Bom dia, Josi. Tudo bom? O que deu sexta-feira? Você Ah, presente, que honra, céu. oi? Que honra. Nossa senhora, por quê? Quase não assiste as minhas aulas. Que nada, tô participando de todos aí. Tá bom. Eu não quero falar sobre isso para não causar atritos no grupo, tá bom? A Stephanie tá entrando. Pessoal, antes da gente iniciar a aula de hoje, ficou da semana passada sobre as últimas atividades sobre o Brasil e Império, né? Segundo o reinado, para vocês me mandarem as atividades da página 24 e 25. Só lembrando que quem mandou essas atividades foram Gabi. Ô, Josi, Oi, só um eu achei que pouquinho. a gente ia corrigir aqui, eu fiz. Vitória, não, senão não toma muito tempo da aula. Vitória, Eu vou te João mandar. Vitor e Bruna foram os alunos que enviaram para a prof a foto da página 24 e 25, tá? Do conteúdo de história. Então, os demais que não enviaram, eu ainda recebo até hoje, tá? Até às 5 horas da tarde, vocês podem estar me enviando. Para mim, dar valendo um ponto, tá? Dar a pontuação de vocês.
Não, não tem problema. Podem mandar até hoje, tá? Só para lembrar que os que já me enviaram foram Gabi, Vitória, João Vitor e Bruna, tá? Eu conferi agora no meu celular. Foram esses 4 alunos que chegaram a me enviar as atividades. Página 24 e 25 de História, Aleph, tá? Então, me enviam as fotos. Esses alunos já ganharam 1 ponto. Vocês que vão mandar hoje vão ganhar só meio ponto, tá? O miséria eu fiz ontem. Tô brincando, já acordei boazinha. E nós vamos fazer hoje filosofia, tá? Vamos tentar fazer um capítulo de filosofia hoje. Bom dia, Arthur. Bom dia, bom dia. Tudo bem? Bom demais, professor. E com a senhora, tá tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Amém. Melhor ainda que hoje nós vamos sextar, né? Hoje sextou todo mundo. Sextou. Então tá, pessoal. Então peguem a apostila de filosofia no nosso segundo capítulo, tá? Segundo capítulo de filosofia. Ok, todo mundo? Quando vocês estiverem com a apostila em mãos, vocês avisam aí, para a gente poder prosseguir. Eu acho que o primeiro capítulo ficou ok para todo mundo. Tá bom, Vitória, tá bom. Eu acho que o primeiro capítulo todos conseguiram, né? Que estavam presentes na última aula, terminarmos junto comigo, concluirmos junto. Não ficou atividade para casa de filosofia. Ficou só os testes, depois eu mando. E aquela Não, ali ficou sim, ficou uma atividade. Ficou a página 7. Que era para vocês pesquisarem sobre uma história mitológica, sobre um mito, né, da Grécia. Certo? Todos fizeram? Quem fez, já podem comentar aí, libera o microfone e comenta como que ficou a resolução desta atividade. Para a gente poder depois prosseguir para o próximo capítulo. Página 7 da apostila, que era para pesquisar em livros, ou seja, em outros meios, sobre a mitologia. Ixi, ficou esse silêncio aí, então ninguém fez. Cauê fez. Que página que é, professora? Que página que é isso aí? Página 7, página 7. esqueci, eu vi agora que eu não marquei. Página 7. A única, no final, a 2 não preciso, né? Que eu preciso falar. Vamos fazer assim, Maria. então. Fiz não. Então faz assim. Os alunos que já me enviaram a foto, tá? De história, me enviem também a foto dessa atividade de filosofia, tá? Para mim colocar aqui os alunos que realizaram. Então, hoje vocês me mandam a de história e essa de filosofia. E vocês vão ter mais um tempinho para realizar. Só para vocês pesquisarem alguma história mitológica, tá? Da Grécia. Ok? Vamos iniciar o nosso segundo capítulo, então, de filosofia. Nós vamos falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Lembrando que esse primeiro capítulo foi falado sobre a filosofia pré-socrática, né? Origem da filosofia grega, ok? Porém, tinha o objetivo da observação e a reflexão da natureza, chamada de physis por eles, tá? Então, os pré-socráticos, os primeiros filósofos, tinham o objetivo de observar e tentar compreender a natureza. Já esses outros filósofos que nós vamos estudar a partir de agora, Sócrates, Platão e Aristóteles, eles também queriam entender o cosmos, mas eles também tinham o objetivo de valorizar e entender o indivíduo, mostrar para o ser humano o quanto ele era racional,
tá? Um ser pensante e ativo para tentar criar determinações dentro daquela sociedade. Por isso que eles fogem um pouquinho daquilo que os pré-socráticos defendiam, porque os filósofos pré-socráticos só queriam desvendar o que era a natureza, respeitando aquela hierarquia, respeitando deuses, tá? Respeitando tudo que já tinha de influência perante a eles, mas eles queriam entender o que era aquela natureza, da onde ela surgiu, da onde veio. Esse era o objetivo deles. Já esses outros filósofos, né, que partem a partir de Sócrates, Sócrates é o primeiro, é o que dá início, né? Por isso que a gente vai também estudar nesse capítulo que ele é condenado, ele é perseguido, ele é condenado por corromper tanto a juventude quanto outros, né, daquela sociedade, porque ele indagava, ele fazia as pessoas questionarem, perguntarem, tentar refletir sobre determinadas situações, não aceitar nada pronto, tá? O que a sociedade da época impunha aquilo para eles, tudo pronto, né? Vocês não têm que questionar, não têm que duvidar. Está aqui, surgiu dessa forma e é de fato desta forma. E Sócrates não, ele queria entender, né? Ele queria fazer com que o ser humano, primeiramente, se conhecesse, encontrasse dentro do seu eu, né? Os seus princípios, a sua ética, os seus valores e principalmente a sua capacidade de raciocínio, tá? E a partir dele surgem, né, os seus discípulos, que são Platão e Aristóteles, e depois a gente vai estudar um pouquinho de filósofos contemporâneos também, tá? Aí diz assim na abertura do capítulo: os pensamentos de Sócrates, Platão e Aristóteles compreendem o auge da filosofia na Grécia Antiga, porque ela deu início, então, com os pré-socráticos, mas o auge dela é com esses outros filósofos, a qual nós vamos entender agora, cuja importância é incalculável e fundamental para compreender tanto a natureza da filosofia como a sua influência para a cultura de todo o mundo ocidental. Neste momento, você terá a oportunidade de estabelecer um primeiro contato com as ideias desses pensadores. Aí nós temos na página 12 agora. Tá bom, Vitória? Página 12, pessoal. Na página 12, nós já vamos começar falando do filósofo Sócrates, tá? Desse grande pensador. Ok, aí, todo mundo na página 12? Podemos continuar? Diz assim, ó, que por volta do século 6 a.C., ficou conhecido como o século de Péricles, período de grande efervescência cultural e artística e de progresso material com um regime democrático, em que os cidadãos discutiam, decidiam e votavam em espaços públicos. Lembrando que somente, né, aqueles homens, aqueles indivíduos que estabeleciam alguma renda, que tinham naquela hierarquia da sociedade mais privilégios, porque continuava ainda a exclusão com estrangeiros, mulheres e escravos. Esses ainda estavam impossibilitados de participar de decisões políticas e de grandes reuniões, tá? Aí diz assim, que a figura de Sócrates, dialogando, conversando e ensinando, sobressaía-se, levava uma vida simples, tinha lutado com a bravura na guerra de Peloponeso e na campanha contra os tébanos. Tébanos era aquela cidade, eles eram aliados a Esparta, conseguiram vencer os espartanos e expulsá-los, tá? De seu território. Opôs-se ao governo dos 30 tiranos, grupo de aristocratas espartanos que tomaram o controle de Atenas, depois que este foi derrotado por Esparta. Pessoalmente, sua meta era cumprir a missão da qual fora incumbido pelo oráculo de Delfos. Lembrando-se, né, que o oráculo era aquele homem onde todos buscavam, né,
conselhos, onde as pessoas buscavam os seus conselhos e uma orientação de vida. Aí eu quero que vocês grifem a parte que vai falar assim agora, ó. Dialogar de modo tal que as pessoas fossem conduzidas a repensar os seus conceitos, suas virtudes e suas capacidades para chegar a um melhor conhecimento de si próprio. Então, essa era a função, primeiramente, de Sócrates, né? Tentar fazer com que as pessoas, conduzir essas pessoas a repensar os seus conceitos, as suas próprias virtudes, né? Entender as suas capacidades, que assim eles iriam ganhar conhecimento de si próprio, tá? Grifem essa parte aí. E essa filosofia socrática, tá? Ela foi uma escola filosófica também conhecida, grega. O pessoal está entrando. Uma escola filosófica grega que volta-se para o estudo do ser humano e suas questões sociais e políticas, tá? Então, em determinado momento que ele queria entender o próprio indivíduo, ele também queria entender aqueles conceitos políticos a quais já estavam pré-determinados até aquele período, tá? Então, ele queria tanto entender o indivíduo quanto entender o sistema a qual ele estava inserido também. Tá? Então, coloquem aí, acha um espaçozinho aí na apostila. Pode ser do lado de Sócrates, do lado da imagem dele ali, ó, da página 13, que tem um espaço, e coloquem lá. Seus estudos voltava-se. Estão conseguindo acompanhar? Seus estudos voltava-se para a compreensão do indivíduo, para a compreensão do indivíduo, suas questões sociais e políticas. Suas questões sociais e políticas. Todos conseguiram fazer a anotação? Manda um ok aí para a prof. Beleza. Então, após ele receber essas orientações, né, do oráculo de Delfos, ele, então, em seus diálogos com as pessoas, ele tentava a todo momento fazer com que elas repensassem os seus conceitos, suas virtudes, suas capacidades, assim para chegar a uma melhor compreensão de si próprios, né, de si mesmo, ok? Ainda nesse capítulo da página 13, lá do início, do primeiro, continuação do parágrafo da página 12, diz assim: Sócrates incomodava. Por isso foi julgado por um tribunal popular e acusado de corromper a juventude e não acreditar nos deuses da cidade. Foi condenado à morte. Teve a chance de defender-se e mostrar que a acusação era totalmente injusta, né? Mas não o fez. Sua consciência não era culpado de nada. Logo, não tinha por que se defender. Assim ele pensava. Foi morte por envenenamento com cicuta, né? Tipo de veneno. Morreu coerente com suas ideias. Sócrates, também, antes, né, de chegar a falecer, ele se deparava com os sofistas. Alguém lembra quem eram os sofistas? Nós já estudamos sobre eles e já comentamos sobre os sofistas. Vocês lembram quem eram esses sofistas? Eles eram considerados o quê na Grécia?
Alguém lembra? Coloca aí no chat, eu libero o microfone para comentar. Vamos, gente, participar. Vocês lembram quem eram os sofistas? Ninguém lembra? Eram os filósofos da Grécia Antiga, tipo Sócrates. Sim, eles também, só que eles eram considerados como professores, lembram? Mestres, Tá. que cobravam, enquanto Sócrates, né? Isso, eram sábios que ensinavam as coisas sobre filosofia. Eles eram os mestres, né? Que acabavam cobrando pelos seus ensinamentos. E Sócrates não concordava até então com essas atitudes desses, né, sofistas, porque ele achava que você teria que ensinar por amor e por compaixão ao outro, e não, né, se sobressair, ganhar, enfim. Eles eram, então, mestres da retórica. Por que fala retórica? Retórica é aquele método de aprender a se expressar, a falar em público, né? Então, eles tinham com eles esse benefício. Eles eram mestres, professores, também assim conhecido, que tinha o bom diálogo, né? Fazia com que as pessoas acreditassem naquilo que eles falavam. Porém, eram pessoas que não tinham um total conhecimento, não estudavam, e sim pelo fato, né, de ter o dom da oratória, eles conseguiam acabar manipulando com seus ensinamentos a todos, tá? Não é que eles tinham um determinado conhecimento, mas eles tinham o dom da oratória. A arte do bem falar, assim, né? Era definida por alguns dentro da Grécia. Então, por isso que eles conseguiam fazer com que as pessoas acreditassem naquilo que eles defendiam. Então, eles utilizavam essa habilidade racional, né, para a criação de bons argumentos, mas não se dedicavam a estudos filosóficos sobre o mundo natural, social, político, enfim. Então, eles acabavam nem sabendo realmente sobre o que estavam comentando, mas eles tinham o dom da oratória, né? O dom da arte do bem falar. Por isso que eles conseguiam ganhar algumas pessoas. Aí fala lá, na página 13, assim, ó. Os sofistas eram professores de retórica, pagos para ensinar a arte de bem falar, apenas para convencer e não para ensinar a busca da verdade. Acharam aí? Podem grifar essa parte. Então, eram mestres da retórica, né? Que eram ensinados porque eles tinham o dom da arte do bem falar. E com isso, eles eram até contratados, né? Pela aquela hierarquia que existia dentro da Grécia Antiga, objetivo de manipular as pessoas e não fazer com que elas seguissem outros tipos de pensamento. E qual que era o outro tipo de pensamento surgido num determinado momento? Sócrates, né? Sócrates estava mudando, né? Todas as questões, aquelas estruturas já prontas que existiam na Grécia. Então, por isso que veio o surgimento também dos sofistas, tá? Com o objetivo de romper o pensamento pré-socrático. Aí, ainda na página 13, nós vamos falar sobre três conceitos criados, tá? O próximo está na página 14. Três conceitos criados por Sócrates. A sua famosa frase, né? Só sei que nada sei, que ele se dizia muito, né? Racional, coerente daquilo que ele sabia, mas que em determinado momento ele estava pronto sempre para ganhar conhecimento, sempre para aprender com o outro, tá? É isso que vocês entendem dessa frase? Só sei que nada sei. O que vocês conseguem conceituar? Como que vocês conseguem conceituar essa frase? Só sei que nada sei. Como que vocês conceituariam essa frase para mim? Podem tirar o microfone aí e falar. Vamos lá. Daniel? Cadê o Daniel? Tem uma coisa muito bonita, né? Que ele, mesmo com todo o conhecimento que ele já tinha, ele não estava satisfeito, estava sempre disposto a adquirir mais conhecimento para esse repertório que ele já tinha. Muito bem. Muito bem, Daniel, era isso mesmo. Ele era humilde, né? Porque um homem tão sábio,
tão íntegro, né, daquele determinado momento, que se pôs contra todos aqueles princípios que já eram rigidos naquela sociedade, ele queria mostrar em determinado momento que ele poderia também aprender com outros, né? Que ele era sábio daquilo que ele falava, ele tinha conhecimento, mas que ele estava sempre aberto a ganhar, né? A abrir os seus novos horizontes. É isso mesmo. Tem mais, vamos lá. Gisele, tá ouvindo a prof? Como que você consegue conceituar essa frase? Só sei que nada sei. Então, né? Tipo, que assim, que mesmo com tantas conclusões que ele já fez, que mesmo com tantas pesquisas, meio que entre aspas, que lá eles não tinham tanto material para pesquisar, eles só tinham as suas próprias mentes. Então, assim, ele só concluía que mesmo com aquilo que ele concluiu, ele não sabia de nada, ele não podia concluir, ele não tinha certeza. Tanto que todas os seus pensamentos só foram sendo concluídos os anos após. Isso aí. Com pouco, eles não tinham tanto materiais, né? Que nem você disse. Mas o pouco que eles conseguiam obter, eles tinham um pensamento além daquilo que estava escrito, né? Eles conseguiam pensar o além, na frente. E por isso foram tão perseguidos, né? Não só Sócrates, como a maioria de seus discípulos também. Aí, aqui na página 13, do Só Sei Que Nada Sei, na 8ª linha, abaixo da 8ª linha, acharam aí? Olha o que ele dizia, principalmente sobre esses sofistas, ó. A todos que se creem sábios num assunto, como os sofistas, Sócrates contrapõe a modéstia do filósofo, o amigo da sabedoria, aquele que reconhece sua própria ignorância. O método socrático da ironia parte da demolição das falsas convicções, indo em busca de definição da essência, tá? Então, assim, essas falsas convicções a quais esses sofistas, né, adotavam como método de retórica da arte do bem falar, ele acabava por criticar. Por quê? Porque eles não refletiam, eles não queriam compreender de fato, né, o que realmente se passava, mas queriam somente manipular as pessoas. Então, isso era a grande ironia, né, o método da ironia socrática, tá bom? Ainda na página 13, vai falar sobre um outro conceito criado por Sócrates. Esse conceito diz conhecer-te a ti mesmo. Como que vocês conseguem definir essa grande fala? Cauê, o que você consegue entender quando nós falamos conhecer-te a ti mesmo? Que ele, tipo assim, que ele queria saber o costume dele, porque para não criticar os outros, no caso, não seria? Primeiro se conhecer, se avaliar, se compreender, né? Isso mesmo. Aí diz lá, o objetivo da definição não é somente procurar a verdade sobre conceitos, mas conhecer e refletir sobre si mesmo. Grifem essa parte aí, gente. O objetivo da definição não é somente procurar a verdade sobre conceitos, mas conhecer-se e refletir sobre si mesmo. E ele fazia esse método, né? Ele colocava em prática, conduzindo as perguntas extraído de ideias, ou seja, ele multiplica as perguntas, levando o interlocutor à descoberta de suas próprias verdades. E esse método ficou conhecido como maiêutica, tá? Aí do ladinho aqui vem, ó, que o termo da mãe de Sócrates, que era parteira. Maiêutica é a arte de fazer partos. Como que era essa técnica utilizada por Sócrates? Ele perguntava:
Por exemplo, o que é belo? Aí a Melissa respondia: belo é algo bonito. Aí ele perguntava novamente para a Melissa: mas defina o que é bonito. Aí a Melissa ficava: não, bonito, bonito, aquela árvore é bonita, mas por quê? É um Quais são? negócio que não é Mas ele feio. ficava indagando. Oi? Oi, É um Daniel? negócio que não é feio. Ele ficava indagando as pessoas para elas aprenderem a criar os seus próprios conceitos. Bonito, belo, bom, né? Enfim, não aquilo pré-estabelecido, porque nessa época a sociedade ela pré-estabelecia o que era belo, o que era bom, né? O que você deveria seguir. E ele questionava tudo isso, ele fazia as pessoas tentarem refletir, mas se eu não acho belo, eu tenho que expor a minha vontade. Eu não tenho que aceitar porque o outro diz que é belo. E era isso que ele fazia. E para esses conceitos terem início, ele queria fazer com que as pessoas refletissem primeiramente sobre si, se autoconhecesse, né? Se você não se conhece primeiramente, como que você vai querer criar algumas definições sobre o mundo, sobre a política, sobre cultura, enfim? Então, ele queria fazer com que as pessoas se conhecessem primeiramente, tá bom? O outro conceito criado por ele está na página 14. Vamos lá. Ixi. Na página 14, que diz assim: ninguém erra voluntariamente. O que ele queria dizer que ninguém erra voluntariamente? Ele queria dizer que chegar-se à virtude pelo aprendizado, pelo conhecimento, né? Todos eram capazes, todos, sem distinção daquela hierarquia já pré-estabelecida. Que, portanto, só praticava o mal quem não aprendia a ser virtuoso. Então, é isso que ele questionava. Que se a pessoa conhecesse, né, primeiramente a você, soubesse que ela não sabia de tudo, né, que ela estava sempre em constante conhecimento, e se ela conseguisse valorizar os seus princípios, né, morais, éticos, virtuosos, enfim, ele conseguiria fazer a prática do bem. E só praticava o mal aquele que não aprendia a ser virtuoso, tá? Aí ele diz assim, ó: segundo Sócrates, os valores éticos podem ser ensinados. Portanto, o ser humano virtuoso é aquele que aprendeu a conhecer o bem. Ou seja, se você não aprendeu o bem, se você não aprendeu princípios e valores, né, esse indivíduo estava sempre à mercê da prática do mal, tá bom? Então, essa parte que fala lá, ó, segundo Sócrates, os valores éticos podem ser ensinados, portanto, o ser humano virtuoso é aquele que aprendeu a conhecer o bem. Vocês vão grifar essa parte, vamos já responder aqui na página 1 da 19, que diz assim: qual é o significado da afirmação de Sócrates? Ninguém erra voluntariamente. Acharam aí? Ok? Gustavo, achou? É a Acharam? primeira linha, professora? Isso, ó, da página 14. Ninguém erra voluntariamente. Nós vamos colocar esse significado aí lá na expressão da número 1. Ele afirmava que ninguém errava voluntariamente, ou só errava aquele que não tinha, né, aprendido a ser virtuoso. Essa primeira parte aí da 14, tá? Ó, segundo Sócrates, os valores éticos podem ser ensinados. Portanto, o ser humano virtuoso é aquele que aprendeu a conhecer o bem. Então, automaticamente, quem não conhecia fazia a prática, né, do mal. Na número 1.
Aí, ainda na página 19, falando de Sócrates, nós temos a atividade número 5. Analise a expressão socrática, só sei que nada sei. Então, vocês vão me explicar esse conceito. O que ele queria dizer com isso? Vocês podem usar o exemplo que o Daniel disse. Que ele era humilde, né? Em saber que ele tinha, sim, um conhecimento, fazer reflexões, indagar, né? Avaliar. Só que ele estava sempre pronto a ganhar novos conhecimentos. Ou seja, ele sabia que ele tinha que estar buscando por novos conhecimentos constantemente. Isso que ele diz nessa frase, só sei que nada sei, e vocês também já explicam aí. Além de sábio, era humilde, né? Ok? Vão avisando a prof aí, tá? Quando vocês terminarem essas duas, a número 1 e a número 5, da página 19. Vitória, ok. Cauê, ok. Bruna, tá por aí ainda? Prof, eu já fiz a 5. Como que é a 1 mesmo? A 1 tá na página 14, Gisele. Lá no primeiro tópico que vai falar, ó, ninguém erra voluntariamente. Você vai fazer de segundo Sócrates até o ponto. Achou? Sim. Beleza. Arthur, Oi. na hora que você entrou, eu estava falando sobre umas atividades de história da última aula, da página 24 e 25, tá? Que vale 1 ponto para me enviar, tá bom? É só até hoje? Você não fez, não? Tem que... Não. Então, manda até de tardezinha, tá? Tá. Já acabou a aula? Não, só para mim te lembrar. Ué, tu não faz nada, cara. Faço não. Tá preguiçoso. Vou ter que... Jogando Não, o dia todo. será que eu vou Jogando o ter dia que todo. chamar minha amiga Rosimeire para uma conversa particular hoje, hein? Tá na hora. Professora, Tá na hora. eu passo o dia todo jogando, professor. Eu passo o Não, dia todo Cauê, jogando. agora eu vou sentar com meu amigo Cardoso. Pode ir com Agora... ele, é melhor do que minha mãe, pode ir. Ah, não, então eu vou com a sua mãe, melhor. Pronto, então, aí a 1 e a 5? Professor, ele tá fazendo aquele joguinho com você, professor. Né, Cauê? Tô achando Igual eu também. fazia. Vou chamar meu pai. Minha mãe aqui briga. Professor, não fala minha mãe. Gente, o Alisson hoje não entrou na aula, né? Ele mandou mensagem ontem. Ah, o Alisson também me enviou as atividades, agora que eu tô lembrando. E Cauê, Ele tava por que jogando ele Free não Fire entrou? 6 horas da manhã. Ele disse que tinha um compromisso hoje, que não ia poder assistir a aula. O compromisso é dormir, É que professora. resistiu a temporada, professor. É por causa da temporada que faz, Temporada hoje. professora. Rapaz, que bicho sem vergonha, caralho. Deixa aí, quando vocês estão terminando aí, às 5, deixa eu contar o segredo do Alisson. Estou eu saindo da minha casa, né, uma tarde. Aí tem um barzinho bem aqui na esquina, muito movimentado, sabe? Quando eu passo, aquele carrinho preto parado, eu parei, abaixei o vidro, o Alisson. Falei, presta Dentro do carro? Mas aí Dentro do tinha uma carro. Ele pessoa. dirigindo, professor? Ele dirigindo, aham. Ele tá dirigindo pro vô dele, professor. O vô dele tá entregando sorvete e ele tá dirigindo. E eu falei, você tá perdido aqui, menino, no meu bairro. E ele todo sem gracinha, não, só vim aqui trazer meu vô. Eu falei, cadê seu vô? Não, meu vô tá ali dentro. Então tá bom. Professor, mas ele deve estar jogando no Free Fire. Eu vou entrar aqui e te mandar print se ele tiver. Manda, se ele tiver. Quem tem o Cauê como amigo não tem inimigo, não. Não joga o Free Fire com o Cauê, gente.
Tá, bora lá. Bora adiantar aí que nós temos que terminar esse capítulo hoje. Na página 18, essa número 1 nós não vamos fazer, que é para organizar grupos, enfim, é uma atividade prevista mesmo, né, para uma aula presencial. Nós vamos fazer a número 2. Na número 2, vocês vão ter que explicar como que era estabelecido o pensamento de Sócrates e os dos sofistas. Como que eles se encontram, né? Como que eles eram diferentes em determinado momento? Eu coloquei, professora, que Sócrates não concordava com o método de ensinamento dele de pagar para ganhar ensinamentos. Isso, Sócrates, ele não cobrava, né? É isso que diferenciava os dois tipos de pensamento. Sócrates, ele não cobrava, ele ensinava mesmo por amor e porque queria tornar as pessoas ainda mais racionais. Enquanto os sofistas eram contratados pelaquela hierarquia da sociedade, né? Que tinham o objetivo de tentar manipular as pessoas. Não tinham conhecimento, não tinham estudos, mas tinham a arte do bem falar, né? Que às vezes, se você às vezes está tentando dizer algo para uma pessoa, você sabe que você tem conhecimento daquilo que você defende, chega outro, mas na forma como ele consegue se expressar, o indivíduo às vezes acaba acreditando no outro e não em você, que você sabe que você tinha um conhecimento daquilo que você estava falando. E era mais ou menos isso que acontecia nessa época. Ô, doido, o jacaré tá jogando, doido. Então vocês vão colocar isso. Manda o print, Cauê, no meu celular. Te mandei, professor, te mandei. Manda pra ele ficar assustado. Vou mandar. Vou mandar pra sua mãe, hein, cara. Meu Deus. Coitadinho. Ô, Cauê, com um amigo igual tu, meu amigo, não precisa de inimigo não, viu? Entra pra Tá jogar também, doido. eu vou tirar a print do seu. Você tá doido, pivete, tá maluco? Ó, vou mandar um áudio pra ele. Peraí, ó. Palhaçada, hein, Alisson? Não tá assistindo a minha aula e tá jogando aí, cara? Descobri, hein? Já vou mandar recado pra sua mãe. Cauê, Tem o áudio. Cauê, É. ele vai ver teu nomezinho lá em cima, que você tirou o print, vai aparecer seu nome. Ai, não? Vai? Vai ver o nome, não, o nome do Cauê no jogo. Não tem nada não, né, Cauê? Dá pior não. Ele vai ficar bolado, tu vai Tem um ver. monte de testemunha aí, ó. Eu não sei de nada, sou cego, surdo e mudo. Eita, Mas o gente. professor perguntou pra mim se ele tava jogando, eu entrei, ele tá, ué, eu mandei uma professora. Ai, que aluno obediente, né, esse Cauê? Bora lá. Conseguiram terminar essa 2 também? Da página 18? Sim, prof. Ah, o Gustavo Repete aí, apareceu professor, aqui, repete aí. hein, Gustavo, no chat. Daniel, Repete aí, gente, tem que estar professor. toda hora chamando o Daniel, porque às vezes ele pega no sono sem querer, entendeu? Tá me Daniel? tirando, professor? Não, eu tô cuidando de você. Ah, tá. Professora, Que repete dia a que eu 2 fiz aí. isso, hein? A 2 você vai colocar que o pensamento socrático ensinava sem cobrar, fazendo com que as pessoas fossem mais racionais. Já o pensamento sofistas, eles cobravam pelos seus ensinamentos, mesmo sem obter estudos. Daniel. E Ana Júlia? Pode vir aqui. Ana Júlia acordou. Pronto? Aí a número 3, da página 18 ainda, está dizendo assim: expõe a finalidade da ironia socrática. Bom dia. A ironia socrática, nós vamos voltar lá na página 13. Aí, como eu queria ter a vida da Ana Júlia acordando uma hora dessa. Lá na geladeira tem gelatina, vai lá. Na outra geladeira, lá fora. Olha, Ô, gente, já vai cara, que acabar sua vida aula. boa, professora. Oi? Professora, acabar queria ter uma sua vida aula. dessa, ó.
Vida boa, né? Eu queria ter uma vida dessa, acordar uma hora dessa e ainda acordar comendo gelatina. Mas você já teve, Arthur. Você não lembra. Tive nada. É assim que eu trabalho na gráfica desde quando tu nasceu. Eu O trabalho na Arthur gráfica foi desde só os no 7. Danoninho. Lá na página 13, abaixo Tá da no oitava Nuke, linha, gente. vai falar sobre o método socrático da ironia. Diz assim, ó, Sócrates contrapõe a modéstia do filósofo, o amigo da sabedoria, aquele que reconhece sua própria ignorância. O método socrático da ironia parte da demolição de falsas convicções, indo em busca da definição da essência. Acharam aí? Página 13, abaixo lá do só sei que nada sei, abaixo da oitava linha. Essa é a 3. Ali a professora Sócrates contrapõe, é? Isso, essa parte. Essa é a 3, da 18. Alguém tem horas aí? Meu notebook hoje não está marcando. Ah, tá sim, perdão. Falta 5 minutos. Mas atrasou um pouquinho, né? A gente tem uns minutinhos a mais. Professora, Vocês não vão ter essa segunda aula, vão? Oi, Arthur. professora, 9 horas eu tenho que sair, porque eu tenho um compromisso igual do jacaré, professora. Vocês não têm a segunda aula com o Vanderlei hoje, né? Eu acho que não. Ele Não, ele postou falou lá que que não. tá com probleminha, né? Com o Tem sim, aparelho professora, vai dele. ter, vai ter, vai ter. Bom, então nós vamos permanecer juntos com a aula do Vanderlei também, mais uma hora. Ah, não, é doido, é, professora? É Não doido, tem não outra, vai dar, ter não. aula do Vanderlei, gente. Ai, Vai ter. gente! Eu Vamos tava feliz aproveitar. que ia descansar. Vai ter aula do Não, eu Gente, eu Vanderlei. vou concordo, mostrar o café professora, da... completamente com a senhora com Ó, a o ideia puxa-saco. de continuar a aula. Eu concordo plenamente. Ai, que bom, olha aí. Pronto. Estou amando a aula. Nem tá assistindo, Daniel. Fala que a mamãe tá dando aula. Tá, pessoal, pra gente encerrar essa 18 aí... Oi, querida. Na Júlia, atende lá na sala. Tá. A minha mãe tá dando aula. Pra gente encerrar a atividade 4... Nossa, gente, desculpa aí. Ficou sem babar, a menina lá em cima hoje. Pra gente terminar a atividade 4, tá pedindo pra gente explicar, né, o que é a maiêutica. Lembra lá que era um método criado por Sócrates do autoconhecimento, tá? A maiêutica é um método criado por Sócrates do autoconhecimento, a extração, né, onde ele perguntava, reperguntava, rebatia as perguntas, e esse termo vem da profissão da mãe dele, que era parteira, né, extraído, retirando o bebê, por isso que fala que o termo maiêutica estava extraindo, retirando ideias, conceitos, tá? Então, vocês podem colocar, que é a extração das ideias, vou colocar aqui no chat para vocês. É a extração das ideias que leva ao autoconhecimento a consciência de si. É a extração das ideias que leva ao autoconhecimento à consciência de si. Essa é a 4.
Quando vocês terminarem aí essa 4, me avisem, tá? Pra gente prosseguir. Quem mais terminou? Ok, Vitória, Stephanie, Gustavo. Na próxima aula, na próxima sexta-feira, eu já vou passar a pontuação para vocês do primeiro bimestre, tá? Terminei ontem, terminado semana passada, mas daí eu vou entregar hoje lá para a coordenação da escola as notas. Aí depois que eu entregar para ela, eu acho que ela já vai permitir a gente divulgar para vocês as notas, tá? Do primeiro bimestre. Lembrando que 100%, acho que 99% da turma entregou todo, né? Todo o material, simulados, apostilas, algumas atividades incompletas de alguns alunos, né, nas apostilas, mas consegui finalizar as notas de vocês. Ó, ok aí então a 4, né? Vai falar agora sobre o discípulo de Sócrates, Platão, tá? Então, quando Sócrates já tinha 63 anos, Platão, ele se tornou seu discípulo, tá bom? E ele vai buscar a coerência também, como se dá o processo do conhecimento, tá? O conhecimento de si, da sua própria alma, da pessoa se autoconhecer, ele também vai continuar com esse método desenvolvido por Sócrates. Ele criou a alegoria da caverna, tá? Aí vai vir na página 15 para vocês lerem a alegoria da caverna, tá? Um trechozinho. E também sobre a república, ele também defendia a república, né? Tirar aquela hierarquia da sociedade, onde tinham os mais poderosos, os menos privilegiados, os que tinham que manter as outras castas acima. Ele era totalmente contra, e ele criou o termo do mundo sensível e o mundo inteligível, né? O mundo sensível para ele era o mundo das coisas mutáveis, que se mudavam constantemente. Já o mundo inteligível, as suas formas perfeitas, imutáveis, o que não mudava, tá? Então, Platão ele vai criar esses dois termos. Para a gente poder encerrar, vai falar também sobre Aristóteles. Aristóteles, ele voltou-se mais para o conceito e termo da metafísica, ou seja, aquilo que está além da física. Então, ele era mais a favor da ciência. Já estou encerrando, tá? Ele era a favor do desenvolvimento da ciência. Ele acreditava que a ciência poderia dar progresso àquela sociedade, tá? Enquanto Sócrates ficava nas indagações, no raciocínio de conhecer a si mesmo, Platão também cria alguns termos desenvolvidos por Sócrates, né, dá continuidade a isso, cria a questão do mundo sensível, do mundo inteligível, né, fala da alegoria da caverna, que mostra que as pessoas só conhecem aquilo que elas vê, que elas percebem, né, elas não conseguem, às vezes, enxergar o que está além delas. É isso que trata no texto a Alegoria da Caverna. Vai falar um pouquinho sobre o texto da República, qual ele escreveu um livro, Platão, onde ele fala que ele tenta quebrar o fim daquela hierarquia, e depois vem falando sobre Aristóteles, que luta pela ciência, tá? A ciência como um progresso da humanidade. E também não deixando de compreender o cosmo. Ele falava que a ciência, ela sim poderia desvendar todos os mistérios do universo, tá? Por isso que ele era a favor da ciência. Ele também, Aristóteles, vai falar e desenvolver a questão da ética dentro da política. Um governo bom, igualitário para todos, tá? Onde todos poderiam ter acesso, onde todos deveriam participar das decisões, tá bom? A ética dentro desse poder, hoje definido como política. E aí, vai ficar para vocês fazerem as atividades 2, 3, 4 e 6 para casa, porque não vai dar tempo, e a gente precisa encerrar esse capítulo.
Mas daí essas atividades nós vamos fazer a correção junto, tá? Na próxima aula. Dessas atividades, vocês não precisam me enviar foto. Só tem que me enviar foto da atividade número 1 da página 7 de filosofia e da atividade de história 24 e 25, que eu estou aguardando, tá bom? Deixa eu só fazer a Eu já te chamada. mandei das duas. Oi? Já te mandei das duas. Beleza, eu já vou olhar, já vou anotar o seu nome. Eu vou chamando pela ordem do chat aqui, aí vocês vão dando oi e podem ir saindo da reunião, tá? Até a próxima aula daí, ó. Alif. Pode sair, tchau. Ana Júlia. Ana Júlia. Arthur. Tchau. Tchau. Bruna. Tchau, Bruna. Tchau, Daniel. Tchau, professor. Daniela. Tchau, gata. Stephanie. Eu. Tchau. Tchau. Eric. Adeus. Gisele. Tchau, Gisele. Gustavo. Cadê o Gustavo? Gustavo, manda um oi aí, para mim poder conferir a sua chamada. Até mais, professora. Meu chat tá bugado. Não, tá bom. Tchau, então. Deixa eu ver aqui. João Vitor. Cauê. Tchau, professor. Tchau. Liza. É Liza, né, que pronuncia, tá certo? Não, Laísa? Ah, Laísa. Tchau, gata. Melissa. Tchau, Melissa. E Vitória. Ficou por último, Vitória. Tchau, Tchau, gata. Pro. Tchau.